Aguardando, reverendo Ageu. Aí, Ah, aí, tudo bem? havemos, havemos, reverendo Ageu. Ah, Tudo bom, reverendo? tudo bem? E eu tava te Graças. procurando no teu perfil. Aí depois que eu vi Ou, que era no aconselhamento redentivo. mas aí, eis aí o senhor. Que bom que achou. Tudo bom, reverendo? Tá tranquilo? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Joia. É uma alegria tê-lo aqui no perfil do aconselhamento redentivo. Alegria minha. Ah, eu duvido que essa galera que está aí não te conheça. Eu vou desativar, como eu prometi, os comentários para a gente poder conversar. Ok, Depois, no final, eu abro se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, já estão desativados. Eu ok. duvido que a audiência que está aí não te conheça, mas apresentando-o da minha maneira, eu apresento um amigo, um Opa. pastor que eu admiro. Eu tenho a alegria de ser professor de aconselhamento no seminário JMC, onde Aham, o irmão é diretor. Já aham. era antes de eu entrar, e quando eu fui convidado para lecionar, já foi debaixo da sua direção. Então é uma Uhum. honra e uma alegria integrar esse corpo. E parte da nossa conversa vem justamente disso. Eu Aham, tenho algumas perguntas pessoais para fazê-lo. É um bate-papo mesmo. ok. Tanto é que, se o irmão quiser devolver perguntas, fica à vontade. Eu Aham. fui bonzinho, mandei as minhas perguntas já, né? O senhor já treinou as respostas Na verdade, e eu vou ter que eu não as vi. improvisar. Na verdade, na verdade, Assim que é bom. o meu dia hoje foi tão corrido, meu amigo. Eu tive que fazer coisas fora de casa e eu cheguei agora, eu não consegui ler, mas então vamos lá, o teste vai ser melhor. Assim que é bom, assim que é bom. Olha, o pessoal do canal e está acompanhando o aconselhamento redentivo já está acostumado com Uhum. os improvisos que a gente tem que fazer aqui. Joia, joia. Reverendo, o senhor dirige o JMC há quantos anos já? Ah, deixa eu fazer as contas. É, eu creio que já deu 12 anos. 12 anos. Por aí, tô na dúvida se E 12 ou 13. é uma tarefa que o senhor classificaria como fácil, difícil, tranquila? Olha, não, ó, Deus tem abençoado tanto, rapaz, que se eu disser que é difícil, eu vou estar sendo ingrato. Deus alinhou tantos horizontes favoráveis para o nosso seminário, sabe? Uma jurete, que é a junta que cuida do nosso seminário, né? Que são os meus superiores. Uma jurete, assim, que veste a camisa do seminário e os planos que eu coloco, eles compram. Então, uma fundação que é a fundação que sustenta o nosso seminário, alinhadíssima com o nosso seminário, assim, nos suprindo naquilo que a gente precisa, um corpo docente excelente, excelente. Né? Então, o momento é muito bom, viu, no nosso seminário, graças a Deus, uma série de fatores, todos colaborando para que o seminário vá muito bem. Isso é uma coisa excelente. Eu diria o seguinte: toda função de direção tem suas lutas, né? Os ataques, etc, etc. Uhum. Mas é isso mesmo. Eu sempre tenho convicção de que quando você está fazendo a coisa certa, sendo fiel a Deus, muitos ataques vêm. Então, eu creio que os ataques são atestado de que a gente está no caminho certo, né? O caminho da ortodoxia, da confessionalidade, da fidelidade bíblica, né? Então, Amém. eu creio que é o bom caminho. Nadar contra a correnteza dos modismos Dá, teológicos, né? dá trabalho, mas fortalece os braços, né? Com certeza, né? Deus tem sido muito bom. Amém. Reverendo, o tema da conversa de hoje é a importância da formação pastoral, Ok? especialmente da área de aconselhamento para o Aham. ministro do Evangelho. A gente vai acabar tocando
no membro da igreja, mas eu acho que, num primeiro momento, eu queria focar na importância do aconselhamento para a formação pastoral. O irmão tem dirigido o JMC, que é uma casa de profetas, ou seja, forma-se aí aqueles que se tornarão os futuros pastores da IPB, e o senhor lida com os dois lados, lida com os pastores, professores, lida com os pastores dos presbitérios e lida com os futuros pastores. Então vamos começar por aí. Como é que tem sido a experiência nesse lidar pastoral aí com essa multifacetada nuvem de pastores? Olha, pontos positivos e negativos, né? Os pontos negativos a gente coloca na conta do Éden, do pecado, né? Porque, por vezes, mesmo entre irmãos que estão se preparando para o ministério, a gente encontra ali problemas de pecado, traços de caráter que precisam ser arrumados, que as igrejas e os presbitérios deveriam ter arrumado, mas não arrumaram, então mandam para o seminário. Então é sempre um desafio, né? Eu diria que a maioria dos nossos alunos é uma maioria de homens piedosos, homens crentes, né? De vez em quando o presbitério falha na sua peneira e vem algum que precisa de mais tratamento. Os tutores também são homens de Deus, não há dificuldade no trato com alunos e tutores, e os professores também são uma bênção, né? Os pastores, os professores do nosso seminário, exceção da professora Raquel, são todos pastores, lidam com a igreja. Então tem sido tranquilo, viu? Tem sido bom, um bom convívio, uma boa lida com todos. Então vamos começar com a pergunta que o senhor já deve ter respondido inúmeras vezes. Seminário forma teólogo ou forma pastor também? Eu sei que a pergunta tem premissa, eu não compactuo com ela, mas é a pergunta que todo mundo faz, não é? No seminário se formam teólogos. Não, no seminário se formam pastores. Como é que o irmão vê isso? Então, eu diria que são as duas coisas, porque o curso é bacharel em teologia, né? Então, ao final do curso, quem se forma num bacharelado de teologia recebe o título de teólogo. É certo que quem faz essa observação geralmente é num sentido pejorativo, capcioso, é aquela caricatura de que o teólogo é o indivíduo que está numa sala com ar-condicionado e não pastoreia, né? Essa é a caricatura. Tá? Eu diria então que os alunos que saem do nosso seminário e dos seminários da IPB, eles saem teólogos, porque o curso é bacharel em teologia, mas eles saem pastores, né? É diferente de você fazer um curso numa faculdade, um curso de teologia numa faculdade. Porque o curso em um seminário, ele adiciona justamente as matérias de prática pastoral. A tua matéria, por exemplo, aconselhamento bíblico, é importantíssima. Você não vai ter aconselhamento bíblico numa faculdade de teologia. Né? Você não vai ter algumas outras disciplinas que você tem, por exemplo, vocação, né? A antiga hiperetologia, que era vocação pastoral. No seminário você tem matérias relacionadas à evangelização, a missões, né? Isso fazem parte da grade curricular. E um aspecto interessante, há uma grade extracurricular, que é a vivência com os professores, que são pastores. Então, mesmo estudando língua portuguesa, você pode ter uma bela pastoral e um belo exemplo de pastor para ser seguido. Eu estudei no seminário JMC, né? Há muito tempo atrás, eu fui aluno também. E eu me lembro desse currículo à parte, que era você aprender com os professores. Às vezes abria-se um parêntese numa classe, numa aula, e o professor contava alguma coisa que tinha acontecido na igreja dele, um aconselhamento que ele tinha dado. E isso é riquíssimo, né? A experiência com os pastores, ela enriquece bastante. Tá? Então, nós formamos pastores, boa experiência pastoral, que tem o título de teólogos também, né? Porque eles
eles aprendem a usar todas as ferramentas da teologia, todas elas. Legal. O senhor mencionou aí da sua época, o senhor foi aluno do JMC. Como era o currículo pastoral? Como é que é a sua experiência como pastor e a formação que o irmão teve na área pastoral? Suficiente, boa, mais ou menos? Sim. Como é que o senhor vê? E a evolução, né? Como é que está hoje o currículo? Porque houveram mudanças, né? Sim, sim. Olha, eu tive uma boa base pastoral na minha época. Eu sempre senti falta, na minha época, de algo mais prático, de experiências de evangelização, de coisas assim, né? Mas do ponto de vista do currículo, eu tive essas matérias todas, eram boas, já havia bons professores naquela época. Depois que eu saí do seminário, virei professor e diretor, na direção a gente começou a implementar umas ideias interessantes, né? Mas de prática evangelística. Então lá no nosso seminário, 4 vezes ao ano, nós juntamos todos os alunos, alugamos aí 2, 3 ônibus e vamos para uma região da cidade e passamos a tarde evangelizando, geralmente é um sábado, na verdade sempre é um sábado. E nós ajudamos uma igreja na evangelização do bairro. E já fizemos isso muitas vezes, né? Já deve ter passado, já passou de 40 edições com certeza, já deve estar perto da edição de número 50. Nos últimos anos, quando nós saímos de um bairro, geralmente nós entregamos para o pastor da igreja 60, 70, 80 casas para ele visitar. Casas que abriram a porta com a nossa abordagem, querendo a visita do pastor. Então, esse é um trabalho muito bom para a igreja local, não há dúvida, né? Porque agora o pastor tem portas abertas para evangelizar, mas eu diria que é muito melhor ainda para a formação do aluno, porque ele passando 4 anos no nosso seminário, ele vai se ele for, né, se ele for diligente, ele participará de 16 evangelismos JMC. Evangelizando na rua, a gente mostra como fazer, né? Parando pessoas, batendo de casa em casa. E a nossa alta expectativa é que quando ele saia do seminário, ele reproduza isso na igreja onde ele for, na cidade para onde ele for. Ele faça com que os membros tenham o mesmo comportamento. Então, isso são coisas boas, né? Do ponto de vista da área pastoral, que vão ajudar muito o pastor na evangelização. Eu diria que a área de aconselhamento bíblico, né, me desculpe, não quero te elogiar, mas elogiando, a área de aconselhamento bíblico, ela deu uma grande melhorada, né? Nós agora temos, eu diria que nós temos no nosso seminário, uma visão de aconselhamento bíblico, né? Que na minha época, a gente até lia, eu li Jay Adams, né, na minha época, mas eu li outras figuras também, né, que não combinam muito com a nossa teologia. Então, eu diria que essa área está bem resolvida agora na nossa casa, graças a Deus. Tá? Então, eu creio que o nosso seminário, ele avançou bastante, E qual o papel que o irmão acha, já que falou da importância, qual o papel que o irmão acha que o aconselhamento bíblico ocupa na formação pastoral de um pastor presbiteriano? A importância parece que ficou bem clara, mas como é que é? Porque o senhor, por exemplo, aconselha bastante, e os seus alunos, e os nossos alunos, qual é o papel que essas ferramentas ocupam na formação e na prática pastoral, na sua opinião? O papel é central, né? É central, porque, veja, tanto eu que estou pastoreando, quanto os nossos professores e os seminaristas que trabalham em congregações, eles estão lidando com o povo, e o povo traz os seus problemas, né? Então, quando chega alguém na igreja e fala, pastor, eu estou com depressão, meu marido está com depressão, você não pode apenas dizer, eu vou orar por você. Né? Você tem que usar o aconselhamento. Ou então, meu filho está envolvido com drogas. Então, essas demandas, elas são, no pastorado, frequentes. O aconselhamento no pastorado é frequente, né? É semanal. Você sempre vai estar aconselhando pessoas.
os seminaristas trabalham em igrejas e em congregações, eles já passam por isso também. Eu diria que o aconselhamento é uma área em que você coloca a teologia na prática, né? Tudo aquilo que você tem absorvido sobre teologia, você vai colocá-lo em prática no aconselhamento, porque você vai revelar, né, os pressupostos, aquilo que você tem aprendido, e vai mostrar para a pessoa qual é o caminho que a Escritura aponta para a resolução daquele problema. Então, aconselhamento é teologia na prática. Eu creio que é isso. Legal. Eu uso uma figura nas aulas de aconselhamento mostrando uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide teológica, né? Com a base no cânon, aí a gente vai subindo para hermenêutica, exegese, teologia bíblica, teologia sistemática e até chegar em teologia prática. A brincadeira, que tem o seu lado de verdade, é que existe o básico, existe os bons seminários, existe os seminários excelentes que param em teologia sistemática e existe o JMC, né, que ensina teologia prática. Mas eu acho que é sempre importante a gente salientar que a prática da teologia, ela precisa de uma teologia prática, ela precisa de um arcabouço teórico. Que conhecimentos o irmão julga que um pastor deva ter minimamente como instrumento básico para aconselhar bem e aconselhar biblicamente? Uhum. Eu sei que essa é uma pergunta que eu costumo responder, mas é a minha vez de fazer a pergunta, né? Mas por favor, complemente, porque o irmão é o especialista da área. Olha, eu diria o seguinte, o pastor tem que ter um conhecimento bíblico, né, de imediato, e um conhecimento teológico, né, para que a teologia dele esteja bem ancorada e bem firmada nas Escrituras, e a partir daí, eu imagino que com uma boa teologia bíblica e uma boa teologia sistemática, e olhos nesta área de aconselhamento, né, para aplicações, me parece que é a base. Mas, por favor, diga qual é a tua resposta. Bom, eu acredito que algumas ferramentas que a gente dá no curso do JMC são fundamentais. Uhum. Eu dou uma aula, por exemplo, que eu considero muito importante. Os alunos podem ter outra opinião, mas do ponto de vista do professor, acho que a primeira coisa que a gente precisa dar é uma aplicação da teologia que eles ouvem de outros professores. Então, por exemplo, ele fez uma aula de antropologia e fez do ponto de vista sistemático. Eu dou antropologia aplicada. E aí eu mostro para eles como aquilo que eles aprenderam lá tem reverberação prática. Então, é importante isso. A outra coisa que eu considero importante, e que o irmão pode falar também, é a tal da interdisciplinariedade. Até a minha época eu via as coisas muito estanques. O que eu aprendia na aula de hermenêutica era para a aula de hermenêutica. O que eu aprendi. As únicas matérias que conversavam intimamente entre si eram as aulas de grego com exegese do Novo Testamento e as aulas de hebraico com exegese do Antigo. Mas uma das coisas que eu tenho considerado e que motiva essa semana de conversas é mostrar que o aconselhamento não está isolado, ilhado no universo da teologia. Ele não só dialoga, como ele precisa de toda a teologia ancorando, baseando ele. Então, se eu não tenho uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa teologia bíblica, uma boa teologia sistemática, eu vou aconselhar errado, eu vou aconselhar de uma maneira que parece bíblica, mas não é. E o irmão concorda com isso? Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. E enquanto você falava, eu pensava o seguinte. Vamos imaginar um adepto do chamado teísmo aberto, né? Que é aquela teologia nova, que foi... Eu não vou chamar de teologia, eu vou chamar de heresia mesmo, né? Aquela visão herege, que é recente, tem poucos anos e já chegou no Brasil, que entende que Deus não conhece todo o futuro.
É a ideia de que Deus decretou ter um conhecimento limitado, chamado conhecimento médio, né? E nós temos pastores no Brasil que têm seguido essa ideia. É um ataque contra a onisciência de Deus. Digamos que é o livre-arbítrio levado às últimas consequências. Né? Então, o que é o livre-arbítrio levado às últimas consequências? É a ideia de que se todas as decisões estão na mão do homem, que é o livre-arbítrio, se não há nada decretado ou determinado, tudo está na mão do homem, o futuro está aberto. Tá? E Deus não conhece o futuro. Deus conhece, no máximo, por questões estatísticas. Como ele conhece o coração do homem, ele sabe mais ou menos para que lado o homem vai decidir. Então Deus ele fica tentando encontrar o futuro porque ele não conhece plenamente. Esse é um ataque gigantesco contra a onisciência de Deus, né? Contra a soberania de Deus. Veja, é um tema teológico. Aí você pega um pastor que crê num negócio desse e morre o filho único, morre uma criança na igreja, filho único de uma mulher, e aí a mulher vai se consolar com esse pastor. Qual vai ser a resposta que ele vai dar? Pastor, o que aconteceu? O que Deus fez com o meu filho? O indivíduo do teísmo aberto, ele vai dizer, minha irmã, Deus não sabia dessas coisas. Deus vai consolá-la, mas Deus não sabia, Deus não pôde fazer nada com o teu filho. Né? Agora, se você chamar lá um pastor bíblico, né, ortodoxo, que segue a palavra de Deus, ele vai ter palavras bem mais consoladoras para essa irmã. Né? Ele vai mostrar que Deus construiu a história desse garoto, cada página, cada capítulo, que ele não foi antes do plano de Deus, que Deus é um Deus misericordioso que nos poupa de coisas piores no futuro. Talvez por isso ele tenha levado o filho antes. Então, biblicamente falando, ele vai dar o consolo que vem da palavra. Mas note, são temas teológicos que até parecem acadêmicos demais, mas que eles vão fazer total diferença no aconselhamento. Lá com a irmãzinha que perdeu o filho único. Aliás, o irmão tocou num ponto interessante, porque normalmente as pessoas fazem uma distinção. Na minha época, esse era o grande assunto, academicismo versus piedade. Do ponto de vista não só de um diretor de seminário, mas também de um pastor que atua, né? É um pastor, está pastoreando na prática. Uhum. Como é que o irmão vê a atividade acadêmica, não ligada só ao pastorado, ou atividade pastoral, mas especificamente ao aconselhamento? Porque uma das fantasias que as pessoas têm quando chegam na minha aula é que aula de aconselhamento e aula de teologia pastoral é ficarmos orando a aula toda, e a gente vou recebê-los com um cântico, depois do momento de oração a gente vai ter um momento de compartilhar, e vai ser aquela coisa bem água com açúcar, e às vezes o aluno se depara com uma matéria difícil, que tem que ler. Como é que a gente desata esse nó de pensamento acadêmico e aconselhamento bíblico pastoral? Olha, eu diria o seguinte, a Bíblia é tão rica, a revelação de Deus é tão profunda, que quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós percebemos a imensidão de conhecimento que há ali. De forma que a teologia ela pode chegar a um nível de profundidade muito grande. Né? Você pega alguns livros de teologia e se você não tem certo treino na área, você não entende nada, você não passa da primeira página, né? Quando começa a tratar de alguns assuntos. Se alguém quiser fazer o teste, pegue o Turrentini, que está na língua portuguesa. Leia um capítulo de Turrentini para você entender do que a gente está falando. Então, há de fato uma... Ou não entender, né, reverendo? Isso, exatamente. Há uma profundidade na Bíblia, uma riqueza de conhecimento, que alguns homens se aprofundaram a um ponto de perceber, né? E para quem não está treinado, para quem não leu outras obras, acha bastante dificuldade até de entendê-las.
O que eu quero dizer é o seguinte, a verdade, né, e a profundidade da revelação de Deus, ela dá trabalho para você chegar lá. É claro que qualquer crente com o mínimo de instrução bíblica abre a Bíblia e Deus fala com essa pessoa, não há dúvida. Mas Deus, ele levantou no Novo Testamento o ofício chamado presbítero, né, o ancião, e dentre os presbíteros, ele chamou alguns com dons para se afadigarem na palavra, para ir lá nas profundezas, para traduzir para uma linguagem mais simples para as pessoas da igreja. Esse é o papel do pastor. O pastor, ele não pode ficar na superfície. Ele tem que dar mergulhos profundos para buscar a revelação de Deus e trazê-la para a superfície para passar para o povo na linguagem que o povo entenda. Né? Então eu diria que você não deve menosprezar o aspecto mais acadêmico da pesquisa, do estudo, porque os homens que estão desenvolvendo isso, eles estão buscando as riquezas e as profundezas da palavra de Deus. Estão trazendo a superfície para alimentar o povo. Tá? Eu diria que esse é um trabalho fundamental. Muita gente acha difícil se aventurar na área do aconselhamento, justamente porque tem que estudar bastante. Acaba percebendo que para aconselhar precisa saber. Eu já disse em outras palavras o que eu hoje vou fazer em forma de pergunta. Ao que tudo indica, para ser bom conselheiro precisa ser bom teólogo. E agora? Nem todo mundo faz faculdade de teologia. Vamos receber esse povo como aluno? Ou como é que a gente resolve isso? Tem que ser bom teólogo para fazer bom aconselhamento? Eu creio que sim, eu creio que sim. Assim, eu não diria que para ser um bom conselheiro o indivíduo tenha que entrar no seminário, né? Mas se você tem um membro na tua igreja que ele está sendo bem treinado na Bíblia, na teologia, né, com material bom, e ele está assimilando, ele tem condições de ser um bom conselheiro. Na verdade, é isso que a gente tenta fazer com os presbíteros, né? Os presbíteros regentes, os presbíteros da nossa igreja, dificilmente eles têm condições de fazer um seminário. O seminário é para quem vai ensinar, né? Mas para eles que vão governar e pastorear o povo de Deus, eles precisam estar bem treinados na Bíblia, na nossa teologia, e eles podem se transformar em bons conselheiros. Agora, é necessário que o pastor lidere esse processo, né, de que o pastor tenha as ferramentas e ele seja um bom conselheiro também. Eu ia chegar nesse ponto, né, porque isso aconteceu ontem também na conversa, não é? A gente sempre tem a impressão que precisa muito para ser conselheiro, ou então não precisa nada, vamos no espírito que Deus guia. E a gente vai achando ali um meio termo. A igreja precisa ter preparo e a gente precisa exercer os nossos dons. Todo pastor é um conselheiro, reverendo? Olha, se não é, está aquém, deveria ser. Deveria ser. Porque o pastor, ele... veja, o presbítero docente ou o pastor é o homem que Deus chamou para subir no púlpito e dizer: irmãos, assim diz o Senhor. Deus está dizendo isso para a sua vida. Deus está dizendo isso para a igreja. Eu pesquisei, eu mergulhei nas águas profundas e é isso que o texto está dizendo. Então, o pastor, ele fala com a autoridade da palavra de Deus. E ele fala isso tanto para um grupo de crentes reunidos num salão de culto, quanto para aquele jovem que está tendo problemas. Né? Ele vai falar e falar: meu irmão, a vontade de Deus para a tua vida é essa, é esse o caminho. Então eu diria que todo pastor deve ser um conselheiro, porque ele tem acesso à palavra de Deus. Né? Okay. Enquanto nós falávamos, eu até me lembrei do seguinte: a Bíblia aponta para mulheres conselheiras também. Né? Quando a palavra de Deus... É Tito, não é? Que fala das mestras do bem. Isso, exatamente. Não é? Vou abrir aqui também. Eu estou abrindo. Sim, é Tito 2.
quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido, aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então veja que as mulheres idosas da igreja são valorizadas pela sua experiência e podem ser excelentes conselheiras das jovens mais novas, né, daquelas que estão começando o casamento, a criação dos filhos. E de fato, nós temos irmãs nas nossas igrejas que são sábias, né, que Deus deu sabedoria para elas e elas aconselham de fato. E o irmão vê que o pessoal se aconselha na igreja, o irmão acha isso deficitário. Ou seja, o Olha, pessoal não está se aconselhando, sempre recorre ao pastor e não dilui isso. Porque, ainda que aconselhar seja uma faceta pastoral per si, ela não está, na minha perspectiva, olha que eu ando ensinando isso aí no JMC, que não é circunscrita ao pastor. Porque tem muita coisa que é pastoral, mas não é só o pastor que faz. Ele deve dominar bem todas essas áreas. Mas, às vezes eu vejo muita gente estudando e querendo aconselhar, mas eu não vejo tanto aconselhamento acontecendo na igreja. Como é que o irmão vê isso? Não, eu concordo contigo. Há uma ênfase na Bíblia, na frase uns aos outros, né? E se eu não me engano, fala assim, aconselhai-vos uns aos outros também, né? É certo o seguinte, o nosso presbiterianismo brasileiro, ele manca de uma perna porque ele tem, digamos que, uma influência episcopal. Tá? Então, nós temos um rançozinho episcopal, a ideia de que a igreja tem um pastor e tem presbíteros para ajudá-lo. Isso é episcopalismo. Tá? Eu tenho trabalhado nessa ideia bíblica de que a igreja é pastoreada pelos presbíteros. Então, não é só um que pastoreia. São vários, são 4, 5, 6. De forma que, ao buscar aconselhamento, os membros deveriam não buscar apenas o pastor, mas buscar os presbíteros. Eles estão pastoreando. Mas você tocou num ponto que é ainda mais saudável e bíblico, né? Quando os crentes aconselham uns aos outros e ali dividem o seu conhecimento bíblico, a sua experiência. Eu desconfio... Isso eu ia gostar disso? Ia gostar de gente na sua igreja aconselhando, te ajudando? Ou se eu ia ficar assim... Não, com certeza, porque imagine o tanto de problemas que já seriam resolvidos se os crentes aconselhassem uns aos outros, né, tivessem... não tenho dúvida de que aliás, isso tornaria a igreja mais igreja, né? Crentes cuidando de crentes. Não tenho dúvida. Às vezes eu sinto um pouco dessa falta de tanto que eles façam, mas também da carência de preparo. Eu queria uma palavrinha rápida sobre preparo, porque nosso tempo já está quase no fim, eu sei. Uau. Passou super rápido. É que é gostoso conversar, né? Uma palavrinha rápida, eu tenho umas 2 perguntas, essa é a primeira. As pessoas se sentem às vezes despreparadas, o irmão disse que o pastor sai bem preparado, por exemplo, do JMC, e que os presbíteros deveriam estar preparados. Partindo do pastor, passando pelo presbítero, chegando aos nossos irmãos, como é que o irmão vê a necessidade e a viabilidade de preparo para aconselhar na igreja? Olha, talvez o caminho que alguns pensem, talvez o caminho mais rápido, seja criar um curso de aconselhamento. Mas eu prefiro pensar num caminho que seja um pouco mais extenso, mas me parece mais efetivo, que é você pensar a educação cristã para a igreja como um todo. O que eu vou desenvolver nos sermões, o que vai ser desenvolvido na escola dominical, as palestras que acontecerão no decorrer do ano, elas vão ter qual linha, né? Porque assim, veja, quando você abre um curso na igreja de sábado à tarde, você não atinge todo mundo, é um grupinho que vai lá fazer, né? Agora, quando você pensa a educação cristã para a igreja inteira, e aí você pensa em fortalecer a igreja nesse sentido,
naturalmente os crentes serão mais bíblicos e estarão habilitados para aconselhar uns aos outros. Eu acho que é o melhor caminho. Você focar numa educação cristã forte, né? Um púlpito forte, uma escola dominical forte, que os crentes de fato aprendam e sintam diferença na vida deles e aí vão se tornando habilitados para aconselhar as pessoas. Eu acho que é um caminho melhor. Legal. A gente eu vou abrir já para o pessoal fazer algum tipo de pergunta, mas antes disso, vamos lá. Eu sei que essa é uma pergunta bumerangue, estou consciente, mas vamos lá. O senhor viu que o nome da página é Aconselhamento Redentivo. E o nome da matéria que eu dou é Aconselhamento Bíblico. O senhor sabe do que a gente está falando? Esses nomes... Não faço ideia. Deixa eu te perguntar então, para benefício dos que nos assistem, né? Você tem se debruçado, é especialista na área. Dê uma noção para nós da diferença de aconselhamento bíblico, noutético, se é que há diferença, aconselhamento integracionista e aconselhamento redentivo. Legal. A gente não tem esse tempo no JMC, isso porque é uma aula de quase 2 horas. Eu vou tentar resumir em 2 minutos, mas vamos lá. Eu escrevi esse artigo na FIDES, foi, graças a Deus, publicado, tentando trazer um pouco mais de luz para essa área multifacetada do aconselhamento cristão, que é um detalhe que algumas pessoas perdem de vista. Quando Jay Adams escreveu o livro dele, ele se refere ao aconselhamento como cristão. Reverendo Vadislau, quando escreveu o livro dele, ele também se referiu ao aconselhamento cristão. E outros livros, como os 2 autores mais famosos no Brasil, Gary Collins e Larry Crabb, também se referem ao aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão é a área, ok? Aconselhamento feito por crentes. O aconselhamento feito por crentes pode ter várias matizes, várias nuances de cores. O aconselhamento integracionista é o mais famoso e o mais amplamente divulgado porque ele tem um tom mais elegante, ele parece levar em consideração a palavra de Deus e a tal da graça comum, absorvendo aquilo que de bom tem nas ciências, esquecendo que as ciências vêm contaminadas pelos pressupostos, que é o assunto de amanhã. Amanhã o reverendo Felipe Fontes vem falar sobre a importância dos pressupostos. Excelente. Se não me engano. Mas as pessoas se esquecem disso. Eu ilustro da seguinte forma. O que é aconselhamento? Aconselhamento é ir para o lugar onde foi plantado a cenoura e colher a cenoura para comê-la. Então existem vários passos para isso. Tem o aconselhamento 100% secular. É aquela pessoa que quer comer a cenoura, mas não quer colher, não quer tirar ela. Então ele não come nada, porque ele não tira a cenoura do chão. O aconselhamento integracionista é aquele que sabe que uma cenoura, quando é colhida, ela já está pronta para ser comida. Tecnicamente falando, a cenoura pode ser comida no momento que você tira ela do chão. A diferença é que uns lavam a cenoura antes e o outro tira a cenoura e enfia na boca. Ninguém faz isso em sã consciência, porque a hora que você tira a cenoura, ela está cheia de terra, ela está cheia de sujeira. Então você tem 2 escolas, uma que enfia na boca a cenoura assim que tira do solo, o integracionista, e você tem a proposta da psicologia cristã, que é o cara que passa a mão na cenoura, dá aquela soprada, conta até 3 e vamos que vamos. O aconselhamento bíblico, eu diria que passa água na cenoura. Ele limpa a cenoura, corta a cenoura e come a cenoura no melhor estilo do Pernalongas, né? Tá limpinha, ele sabe que é comestível, tirou a sujeira, ele não tolera nenhum tipo de sujeira nessa cenoura. Eu diria que o aconselhamento redentivo vai cozer a cenoura. Ele não te oferece a verdade nua e crua. Eu escrevi um texto algum tempo atrás dizendo que peixe cru é bom, verdade crua nem tanto.
para quem gosta, obviamente, né? Uhum. Eu diria que para os que não gostam de comida japonesa como eu, que carne mal passada é bom, carne crua nem tanto. Então, uma carne ao ponto seria uma carne feita pelo aconselhamento redentivo. Tirando as metáforas, a proposta redentiva, que é a proposta que eu tenho defendido, ela está procurando se alinhar à proposta da filosofia reformacional, de que tudo deve ser redimido pelo sangue de Cristo. Ok. E que Cristo morreu pela redenção do cosmos e não só da gente. Ou seja, Deus não vai redimir os seres humanos e voltar para nos colocar nessa terra corrompida. Quando Cristo retornar, e nós com Ele em glória, nós vamos ver a redenção de tudo. E então, Deus quer que a gente dobre o joelho do que a gente conseguir, de gente a conhecimento, ao senhorio de seu Filho. E isso envolve conhecer tudo o que há no mundo, retirar a cenoura, limpar a cenoura, cozer a cenoura e oferecê-la da melhor forma possível. Porque não basta você fazer todo esse trabalho e no final servir aquela cenoura inteira. Vamos cortar, vamos fazer um negócio bonitinho. E a apresentação também conta. O aconselhamento noutético, mais conhecido pelo Ministério do Dr. Adams, foi o nome do modelo de aconselhamento bíblico que ele criou. Ele nunca chamou o seu modelo de bíblico. Quem fez isso foram os seus alunos. Foi a segunda geração. Talvez para se diferenciar das inúmeras propostas. O reverendo Wadislau vai dar o nome de redentivo porque ele está procurando se alinhar com essa teologia reformada mais ampla, fugindo ali do eixo único, né? Não existe só teologia reformada nos Estados Unidos. Então ele vai ampliar esse eixo, que procura redimir a pessoa, o conhecimento, o relacionamento, e redenção aí é um processo mais longo e envolve mais do que só santificação ou só conversão. É toda a redenção. Como disse o Murray, né? Consumada e aplicada. O senhor sabia dessas diferenças? Como é que o senhor enxerga isso aí? Não, eu acho que eu já te ouvi respondendo a algo assim em uma das suas palestras. Mas Legal. é muito interessante, porque às vezes nós temos alguns extremos, né, nessa área, e eu simpatizo bastante com a ideia do aconselhamento redentivo, que vê possibilidades de redimir algumas coisas, né? Ou algumas áreas que em outros ambientes não são toleradas. Eu creio que é um bom caminho. Eu fico bem animado com essa visão. Legal. Gente, eu não sei se há alguém aí querendo fazer alguma pergunta, Eu mas acho que há. antes que o Instagram nos corte, e a gente vai encerrar, não vou dar continuidade, é só uma horinha mesmo, é o tempo do Instagram, para a gente não cansar também. Se precisar, a gente faz outra live, né, reverendo? Mas olha, se Não você quiser abrir para perguntas... Já abri, já está aí rolando. Ó. Já? Tá. Falta quanto já. tempo para o Instagram fechar, você sabe? Não faço ideia, não sei onde que marca isso aqui não. Você começou às 6 em ponto? Na 6 e alguma coisinha, 6 e 1 na minha conta. Eu não sei. São 6h57. Tem 5 minutos. Não sei. O pessoal está subindo. Oi. Se você... Reverendo, quer arriscar uma indicação de literatura aí? O senhor disse que leu Jay Adams. O que o senhor leu aí de Jay Adams? O Conselheiro Cristão, na época. Manual do Conselheiro Bíblico é dele, não é? Isso, os dois, da Fiel. Eu acho que eu li esses dois. Já se arriscou a ler o Aconselhamento Redentivo? Do reverendo Wadislau? Isso. Não, eu lerei um dia, mas eu ainda não li. O pessoal está dizendo que a gente tem 3 minutinhos.
Tá. O irmão não leu porque não era da área ou pelo medo da dificuldade que esse livro encerra? Não, não, eu gostaria de ler, gostaria. É questão de tempo mesmo, né? Como eu digo para minha esposa, Legal. o dia que eu for preso e aí eu estiver numa cela durante aí uns 10 anos, aí eu consigo ler todos os meus livros. Enquanto isso, a gente vai lendo os urgentes. Somos dois, reverendo, somos Pois dois. O é, pessoal pois está é. fazendo perguntas aí, mas me parece mais para mim do que para o senhor. Eu quero uma pergunta para o senhor. Eu vou fugir de Não, todas as minhas mas fique à perguntas. vontade, fique à vontade. Nada. Aliás, reverendo, É, se quiser fechar o Instagram e abrir de novo só para uns 15 minutos de pergunta. Opa, voltamos. voltamos, voltamos. O pessoal falou pausa para os comerciais. Reverendo, não sei se o senhor sabe, eu estou planejando, junto com o reverendo Ladislau, um curso de aconselhamento redentivo. Uau, E ele não tem por objetivo ensinar teoria. Nós vamos lançar um curso de prática de aconselhamento redentivo uau. para formar especialmente o que a gente chama de leigo. Eu não gosto muito dessa palavra. Tá. E eu acho que crente comum também fica muito comum. Mas é para todo irmão ou irmã, com formação ou não na área, Aham. para aprender a fazer aconselhamento. E a ideia Excelente. é entregar para a igreja um grupo de gente que sabe fazer aconselhamento, no qual o pastor possa confiar e, inclusive, distribuir. Ele, é claro, o pastor, é claro, vai ficar com os casos mais difíceis, Aham, não, aham. não é? Que a vida também não pode ser essa facilidade. É. Mas à medida que a pessoa for avançando, ela pode, quem sabe, até pegar um caso mais difícil no futuro. Mas é uma ideia que a gente está trabalhando para lançar aí. Enquanto o pessoal está entrando, o senhor pode dar uma devolutiva. O que o senhor acha? Excelente, excelente, excelente. Eu recomendaria para os crentes da igreja, especialmente para os presbíteros lá da igreja, né? Agora, ô reverendo, conte para mim aquela história que você contou há um tempo atrás de uma igreja lá nos Estados Unidos, ou era um seminário, que eles se envolveram tanto com aconselhamento bíblico que as clínicas ao redor da igreja começaram a fechar. Nos conte isso. O pessoal está perguntando aqui sobre o curso. O curso vai ser online e não é por conta da pandemia. É por conta da facilidade de alcançar pessoas distantes de São Paulo. Ele vai ser disponibilizado numa plataforma e qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderá fazer esse curso. Eventualmente, peraí que o reverendo Agil caiu. Eventualmente, voltou, reverendo? Eu voltei, ok. Tá. Eventualmente, essas pessoas que vão fazer o curso online terão que ter um módulo presencial. Mas isso é mais para frente do curso, não é? Alguém digitou aí também que é psicólogo e a diferença da pode psicólogo aconselhar e tal. Bom, primeiro, nosso público-alvo são pessoas da área de ajuda, principalmente da ajuda psíquica, de assistente social a advogado, passando por psicólogos e outras pessoas de formação que tal. Diferente de uma escola mais fechada, nós do aconselhamento redentivo achamos que a psicologia, se redimida, tem um grande papel e funciona muito bem. Acontece que ontem o reverendo Ladislau já entregou o ouro. Eu perguntei para ele se ele acreditava que o aconselhamento redentivo era psicologia redimida. E ele diz com todas as letras que sim. Acabou a Isso é energia. Satanás, reverendo. Satanás. Satanás, quando ele vê que o negócio está ficando bom, ele morde o fio, viu? É. Rapaz, eu estou aqui. Bom, você não vê minha Vamos te imagem. ouvindo, reverendo. Não. Vamos te ouvindo. Deixa eu te contar então a história que o irmão pediu. Isso aconteceu em Lafayette, Indiana,
numa igreja batista. Aham. O pastor é o pastor Steve Viers. Eu estou dando Ok. nome, endereço, porque essa é uma história real, verificável. Diferente do Brasil, que a lei nos cerceia, nos Estados Unidos você pode ter a profissão de conselheiro e pode fazer aconselhamento cristão. Porque a ideia é o seguinte, se não prestar, você não vai ter cliente. Se prestar, é problema seu. Aqui Ok. você tem que ter inscrição não sei aonde e por aí vai, né? E embora profissões não reguladas podem ser exercidas no Brasil, tá? Ok. E o que aconteceu foi o seguinte, a igreja dele cresceu, a igreja dele tem uma quadra, porque eles têm um salão lá, é um negócio multiuso que atende às necessidades sociais do bairro. E ele conseguiu, com o trabalho de aconselhamento que ele tem na igreja, toda segunda-feira, todos os que fazem papel de presbíteros, que não são, né, são diáconos, Ok. Aham. eles dão pro bono um horário na igreja para aconselhar a comunidade. Ok. E ele ofereceu esse serviço à corte local, porque às vezes as pessoas são encaminhadas para tratamento psicológico, Aham. e ele falou, olha, nossa igreja faz esse tipo de atendimento. E um ou outro juiz arriscou mandar para a igreja e o efeito foi muito positivo. Aham. Ao ponto que as pessoas começaram a ouvir falar da igreja Batista da Fé em Lafayette. A coisa cresceu de tal forma que, depois de um tempo, as pessoas indicavam a igreja no lugar dos consultórios de psicologia secular. Olha. E o que aconteceu? Olha, nós estamos falando de um pastorado de 25 anos, não é do dia para a noite. Mas o Steve Vai estava lá vivendo a vida dele, numa segunda-feira atendendo o povo, quando chegou uma carta pedindo para ele comparecer, porque ele estava sendo processado pelo corpo de psicólogos de Lafayette, Indiana, e está Ok. acusado de fechar os seus consultórios. Ele atendeu a situação, foi lá, e ele achou muito engraçado e falou, gente, eu não fechei consultório de ninguém. Aham. E o que eles estavam pleiteando era, nós fechamos por falta de clientes, e a culpa é sua. Eu apareci aí agora? Pareceu. Tá meio fantasmagórico, mas tá valendo. É porque acabou a energia aqui em casa. É a primeira live que nós teremos no mundo em A que vela. é uma lanterna que eu coloquei. Ok. Mas ficou bom. E assim, eu sonho que um dia isso aconteça no Brasil, viu? Impressionante. E corremos o risco disso acontecer se as igrejas entenderem que em cada igreja existe o potencial de termos um centro de aconselhamento bíblico redentivo. Aham. Então, se cada igreja abrir as suas portas durante a semana com pessoas que voluntariamente vão lá dar tempo para aconselhar, a gente pode causar um bom estrago na sociedade. Fizeram duas perguntas aí, estou perguntando se apagaram sua luz. Fizeram duas perguntas aí. Se o curso vai ser gratuito. Olha, a gente precisa disponibilizar a plataforma e tem todo um custo para viabilizar isso. Então, não, o curso não será gratuito. Mas a gente pretende oferecer ele no mesmo preço que outros cursos de teologia livre oferecem para que seja acessível. A nossa conta é a seguinte: é mais barato você fazer um curso online do que chamar eu ou o Vadislau para dar o curso presencial. Né? Aí, ó, Deus é mais, viu? Satanás morde o filho, mas Deus é maior. Exatamente. Tá?
Eu acho que é isso, reverendo. Eu acho que é isso. Pessoal, Excelente. pessoal, vocês podem repetir a pergunta lá? No aconselhamento redentivo, o aconselhamento deve ser um. Então, se no aconselhamento redentivo, aconselhado. Não, eu acho que a única, não é, reverendo? A única pessoa que deve ser sine qua non cristã é o conselheiro. Com Não certeza. precisa aconselhado ser cristão. Eu vou fazer para o senhor a pergunta dela de outra forma. Aham. Reverendo, todo mundo que entra na igreja para assistir o seu sermão precisa ser crente? Não, de jeito nenhum. Agora, talvez uma resposta boa, reverendo, seja a seguinte. Eu acho que quem perguntou está pensando naquela frase de que crente você aconselha, não crente você evangeliza. Eu acho que esse é o ponto, né? Sim, Que eu estou tem o seu provocando, mas vamos lá. sentido, né? Isso. De fato, se um não crente vem te pedir um conselho porque está com graves problemas, você vai aconselhá-lo e você vai mostrar o caminho da salvação, né? Porque mesmo no aconselhamento a crentes, a gente vai trabalhar justamente com pecados que estão atacando a vida do sujeito, né? Que ele tem que rever, tem que pedir perdão, tem que haver mudança de vida. E no caso do não crente, ele tem que ser guiado a uma regeneração, né? E a partir daí a Sim, Bíblia cobre tudo. exato. Eu penso na seguinte forma, vê se o senhor concorda. Crente luta com o pecado restante e o incrédulo com o pecado reinante. E para os Muito bom, muito dois, o bom, remédio é o evangelho. muito bom, muito bom. Então, Com certeza, excelente. o aconselhamento, você sabia que o aconselhamento redentivo é a única escola de aconselhamento que aconselha crente e incrédulo? Eu não sabia, não sabia. É. Interessante. Nas outras, a redenção não é um alvo. Por exemplo, Aham, no integracionismo. Não é? Estão aham. perguntando se seminarista tem desconto. Só para quem tirou 10 em aconselhamento. Para ser eficaz, veja bem, o que torna um aconselhamento eficaz não é o conselheiro, é a ação do Espírito Santo. É a mesma coisa na pregação. O que torna a pregação eficaz não é a eloquência do pregador. O Com pregador é um certeza. instrumento de Deus que Deus vai usar com toda a sua eloquência, capacidade, seu trabalho exegético. Mas se o Espírito Santo não agir através do pregador, o pregador não Uhum, salva ninguém. Né? Então, uhum, nesse uhum. ponto, tanto o pregador como o conselheiro atuam debaixo da ação do Espírito Santo. Quer explicar essa daí, reverendo? O que significa pecado restante? Assim, veja, quando nós somos regenerados, o nosso coração é feito novo, né? Nós recebemos agora um coração de carne e mas nós continuamos com efeitos do pecado, né? E com pecados na nossa vida. Embora algumas escolas tenham trabalhado a ideia antibíblica de um perfeccionismo, isto é, eu me converti, eu não tenho mais pecado. A gente sabe que pela Bíblia isso é uma impossibilidade, né? O próprio Senhor Jesus nos ensinou a fazer uma oração dizendo: perdoa as nossas dívidas. Então, ah, o pecado restante é o pecado que ainda resta na vida do crente, que um dia será extirpado totalmente, mas ainda resta. Né? Legal. Andréia, a resposta da sua pergunta é: nós estamos fechando isso ainda. Acontece que, e você vai ver isso lá na live de ontem, que nós vamos trabalhar com basicamente 3 níveis. Então você faz um curso para atingir o primeiro nível, outro para atingir outro nível. Eu sei que na nossa cabeça gastar tempo com isso pode parecer longo, mas eu não posso fazer um curso de aconselhamento de 2 semanas e mandar essa pessoa para a igreja do reverendo Ageu dizendo: reverendo, esse cabra aí sabe aconselhar, pode dar um caso para ele, e ele fazer um estrago, porque depois o reverendo Ageu vem no meu pescoço
cobrar, porque a gente vai dar nosso nome como garantia. Então, é importante que essa pessoa, o pastor que vai receber esse conselheiro, ele possa confiar no aconselhamento, porque são vidas, são histórias de verdade, tem coisa que o só mencionar é vergonha, mas depois que é abandonado o pecado, tais foste alguns de vós, e eles foram lavados e remidos. Essa pessoa precisa ter um certo preparo emocional para lidar com essas histórias, precisa ter um preparo teológico para abençoar essa pessoa. Então, a gente está determinando mais ou menos quanto tempo. Se você chegar à conclusão que 3 anos, não é isso, tá? Mas que 3 anos é muito, sei lá, 1 ano e meio é muito, pensa bem. Qualquer bom curso que vale a pena, gasta tempo. E uma das coisas que a gente, como conselheiro, tem que fazer questão é de maturidade. E, reverendo, maturidade leva tempo, né? Leva sim. O senhor consegue ver essa pergunta aí? Essa aí é para o senhor, ó. Para ser pastor é preciso ser casado? Senão ele vai enfrentar problemas caso venha ter relacionamentos com alguém e dizer, olha só, eu diria que não. E eu devo compartilhar aqui o seguinte, fora da minha vontade, mas dentro da vontade de Deus, que é sempre a melhor, eu entrei no pastorado solteiro. Né? Olha, Breno. Foi. Não era a minha vontade, eu queria ter casado há muito tempo, mas havia uma briga entre as mulheres, né? É seu, não, é seu, é seu. Então... Eu tô brincando. Muito bom. Essa piadinha do reverendo Hermes tem. Reverendo Hermes tem que contar. Muito bom, eu não tinha ouvido essa aí, né? Os planos de Deus para minha vida foram esses. Eu entrei no pastorado solteiro. A igreja que eu pastoreio até hoje me recebeu muito bem, um pastor solteiro, né? Geralmente não é bem visto. E passados alguns anos foi que eu conheci hoje a minha esposa. E eu me lembro que muitas vezes eu lidei com esse tipo de preconceito, né? As pessoas olhando torto, não as pessoas da igreja que eu pastoreio, tá? De outras igrejas, olhando meio torto pelo fato de eu ser um pastor solteiro. Como é que ele vai aconselhar sendo solteiro? Como é que ele vai aconselhar casais? Isso teve uma reação interessante. Eu li todos os livros de aconselhamento de casamento que eu encontrei na época, tá? Para compensar a minha não vivência dentro de um casamento. E geralmente, quando eu tinha oportunidade, eu respondia para essas pessoas. Então, como é que Jesus aconselhava? Como é que Paulo, tudo indica, foi casado, mas quando ele escreve as cartas, ele já não tem mulher, né? João Calvino ficou pouco tempo com mulher, o seu casamento durou pouco tempo, porque a Idelete morreu. Simonton também, a sua esposa morreu. Então você tem muitos homens que foram usados por Deus, que ou foram solteiros ou foram viúvos, ficaram sem mulher. Então eu não veria isso como impedimento. Eu creio que se o pastor, mesmo solteiro, ele for consagrado a Deus, ele tem total condição de ser piedoso, de ser santificado e de aconselhar. Né? Aconselhar, inclusive, pais que têm crianças, mesmo sem ter filhos. Como? Subindo nos ombros de gigantes, lendo literatura e se preparando nessa área. Isso. Eu, quando comecei, não tinha filhos, então era aquilo. E aí a gente vai passando por essa fase. Se a experiência nossa é a base para pregação, aconselhamento, o trabalho pastoral, então quem não tem neto não pode aconselhar quem tem, e por aí vai. Não é? Uhum. Rapidamente, Juliano, a diferença entre aconselhamento noutético e aconselhamento redentivo e sua relação. Como eu costumo explicar, aconselhamento, vamos usar um nome mais moderno. O aconselhamento noutético era o modelo que o Jay Adams propunha. Ele deu o nome como o Vadislau deu para o dele. Todos os dois são bíblicos, no seu sentido mais raiz. Agora, existe um nome, nesse mesmo sentido, noutético, redentivo, o nome que você quiser dar, existe uma escola que deriva do noutético e que amplia o noutético, que é chamada de aconselhamento bíblico.
qual é a relação do aconselhamento bíblico como escola, não como modelo, que como modelo todos têm que ser. Se não é bíblico e se não é cristão, não devia estar nem brincando na roda. Mas qual é a relação deles? Eu diria que os dois são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Não é? Calvino chamava a igreja de mãe dos crentes também, como Deus o seu pai. Eu diria que o aconselhamento bíblico e o aconselhamento redentivo são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas eles não são a mesma pessoa. Em alguns momentos, olhando de longe, sabe aquela foto de relance? Que você confunde um com o outro porque eles realmente são parecidos, porque têm o mesmo pai e a mesma mãe? Já deve ter acontecido com seus filhos, não é, reverendo? De vez em quando você fala, nossa, aquele parece tanto comigo, parece tanto com você, parece tanto com o irmão. Pois é. Sim, Aconselhamento redentivo e aconselhamento bíblico são irmãos, mas são pessoas diferentes. Um gosta mais de uma coisa, outro de outra. O aconselhamento redentivo, ele abraça com mais facilidade os inputs, as contribuições do neocalvinismo holandês, enquanto que a corrente mais vantiliana do aconselhamento noutético ou bíblico tem mais dificuldades de lidar com essa tradição maior aí da reforma, tá? Será que eu falei português, reverendo? Será que não ficou eu acho que técnico sim. demais? Não, acho que qualquer Tá. dúvida, leia um livro do reverendo Wadislau, né? Exato, exato. Eu não vou fazer propaganda do meu, porque ele já devia ter saído, mas eu Pois é. pretendo... Eu estou escrevendo uma introdução ao aconselhamento redentivo, Opa, que para bom. facilitar. Tem muita gente que tem medo e ali eu vou dar alguma facilitada. Eu não quero Muito mais avançar por conta do tempo. Irmãos, algumas perguntas bacanas foram feitas aí, mas não vai dar para responder. Ok? Vai ter stories sobre essas respostas. Eu vou pegar essas perguntas e responder nos stories. E haverão enquetes no canal aqui e no perfil, né? Canal aqui, perfil. E aí a gente responde essas que ficaram para trás. Tá joia? Joia. Reverendo, não quero te cansar. Graças a Deus que o seu compromisso posterior foi ou adiado ou cancelado. Foi. Pra gente, tá vendo? Era de Deus, viu? Brincadeira. Reverendo, prazerzaço ter o senhor aqui. Foi uma conversa alegria. muito bacana, muito Alegria. legal. Deus te abençoe seu Amém. ministério, sua família, abençoe Amém. o senhor à frente do JMC e que venham mais 12 anos pela frente e depois Opa. deles mais 12, hein? Vamos ver. Se Deus quiser, eu topo. É isso que a gente faz, né? A gente obedece Exatamente. ao Senhor onde Ele nos põe. Gente, obrigado por vocês que entraram de novo. Reverendo. Eu quero Isso. deixar aqui meu agradecimento, reverendo, por ter aceito o convite, por ter participado, por ter enriquecido aí a nossa noite com as explicações, os exemplos. É bom que o pessoal tenha uma ideia de como é o nosso seminário, como é a formação de um pastor presbiteriano, né, pelo menos no JMC, e eu me sinto muito honrado e grato a Deus, porque aí, ó, esse é o nosso diretor, esse é o reverendo Ageu. Foi uma alegria. E obrigado, reverendo. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Deixa seu like, se inscreve, não esquece de apertar o sininho.